Manequins, estátuas, robôs, semelhantes a humanos, etc. Não tem nenhum problema quando compro roupas porque os manequins são geralmente uma espécie de quadro em branco, molduras em formato de humanos. O curioso é que quando vou a museus de cera e me deparo com aqueles bonecos, minha ansiedade aumenta para 100, principalmente se forem figuras animatrônicas. Me recuso a entrar na mesma sala que essas máquinas se elas se moverem. Uma vez, estava assistindo um filme de madrugada quando vi de relance algo passar descalço para a cozinha. Isso por volta das 3 da madrugada. Me levantei, achando que fosse a minha filha, na época com cerca de 4 anos. Estava frio, e ela tinha o costume de andar descalça quando eu acordava. Fui atrás para ver o que queria e, para minha surpresa, não tinha ninguém na cozinha. E minha filha continuava a dormir em sua cama. Trabalho no turno da noite em um abrigo para jovens. Meus colegas de trabalho costumavam me provocar, pois eu fechava as cortinas assim que eles saíam. Expliquei que não precisava que as pessoas ficassem olhando para mim através das janelas. Além disso, ficava sozinho, mas não iria correr o risco de olhar para o alto da janela e notar que havia alguém me observando. Só para constar, isso ocorreu apenas uma vez desde que comecei a trabalhar na instituição, e, infelizmente, as persianas e as cortinas estavam fechadas. Mesmo mais velho, ainda tenho alucinações. Geralmente, acontece quando sou acometido pela insônia. Posso sentir isso acontecer. Então, quando acordo no meio da noite, mantenho meus olhos fechados. Afinal, sei que se abrir, verei algo que irá me apavorar. 2 semanas antes de eu fazer o ultrassom, para saber se teria um menino ou uma menina, minha filha, que na época tinha 5 anos, se virou para mim e disse: Mãe, eu queria uma irmã, mas vou ter um irmão. No dia seguinte, me olhou e do nada comentou: Mãe, o nome do meu irmão vai ser Igor. E pronto, tenho um menino que se chama Igor porque não tivemos coragem de dar outro nome a ele. Eu era mais jovem e estava com meus pais fazendo compras, então quando fui entrar no carro, tive a impressão de ter visto algo passar correndo ao lado de outra janela. Aquilo me assustou, mas ignorei. Então, enquanto me preparava para dormir, vi a mesma figura sair correndo do quarto dos meus pais e descer as escadas. Não vi mais nada desde então. Não consigo olhar para uma foto ou assistir a um vídeo de pessoas perto de saliências, penhascos, prédios, etc., sem começar a entrar em pânico. Não acontecia antes. Passou a ocorrer somente nos últimos 2 anos. Às vezes, enquanto tento dormir, tenho uma visão aleatória de uma queda. Então, sou acometido por um ataque de pânico e não consigo dormir por um tempo. Muito estranho. Até mesmo pensar nisso agora está me deixando atorpecido. Quando eu tinha 13 anos, nós mudamos para uma nova casa e que ainda não possuía portas nos quartos. Então, minha mãe colocou cortinas até conseguirmos instalar as portas. Eu sempre dormia com a cortina aberta e minha cama ficava em frente ao lugar da porta. Um dia, no meio da madrugada, acordei, me virei na cama e vi a minha avó, que já havia falecido, passando pela sala, indo até o quarto dos meus pais. Até me lembro de ela andando com as roupas de quem gostava. Na hora eu fiquei chocada e depois comentei com meus pais e eles falaram que tinha sonhado com ela. Acredito que ela tinha ido visitar nossa nova casa. Quando eu era criança, fui acordado uma noite por um barulho alto de cerâmica se quebrando. A impressão era de que muitos pratos haviam sido derrubados. Lembro-me de correr para o quarto dos meus pais imediatamente para acordar meu pai e contar a ele. Ele desceu para verificar e tudo estava em perfeita ordem. Tenho várias experiências de fenômenos estranhos e inexplicáveis há mais de 40 anos, e a minha família, morávamos em Canoas. Uma noite, meus irmãos saíram e apenas eu e meus pais ficamos em casa. Eu estava no meu quarto e eu vi quando as portas dos armários da cozinha abriam e fechavam com muita força, fazendo bastante barulho. Minha mãe veio ao meu quarto perguntar por que eu tinha feito aquilo, e eu acredito ter ouvido que era ela. Antes de saber que eu estava grávida do meu caçula, sonhei com minha avó, que havia falecido há 1 ano e meio. Disse a ela que iria na farmácia comprar o teste de gravidez, e ela me disse: Não precisa, pois sabia que eu estava grávida. Fui no postinho fazer o teste somente para tirar a dúvida e não deu outra. Minha filhada, quando tinha 13 anos, disse que tinha nascido na minha barriga. Respondi que ela tinha nascido na barriga da mamãe Aline. Aí, ela olhou dentro dos meus olhos e disse:
Não, Dinda. Foi da outra vez. Dessa eu nasci da mamãe Aline.